Green4 Tea. Available, efficient, sustainable. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Green Talks, o podcast da Green4 Tea. Eu me chamo Fabiano Mazei e sou jornalista da Green4 Tea. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e segurança pública, os benefícios da gestão integrada de dados nas mais diferentes estratégias de segurança pública. Este podcast estará disponível no nosso canal do Spotify, o Green Talks, e também será divulgado nas nossas mídias sociais. Nesta edição, vamos conversar sobre o tema com o Coronel Osório, que integra a equipe de IoT e IoT Solutions da Green4 Tea. Coronel Osório, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aos senhores pela oportunidade, é um prazer estar aqui e estamos prontos para as perguntas e para essa conversa. Muito bem, Coronel Osório, vamos começar e já associo este tema à pandemia de Covid-19 que estamos vivendo. Na sua avaliação, de que forma a pandemia reforçou a necessidade de uma gestão colaborativa e integrada da segurança pública? E quais foram as lições aprendidas? Bom, para podermos iniciar, dissertar sobre essas questões, primeiramente nós deveremos entender o conceito de segurança pública. Eu vou me ater um pouco às definições. A Constituição Federal de 88, por definição, diz que segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos órgãos da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Porém, com o passar do tempo, como resultante da forma de convivência em uma sociedade entendida como democrática, passou a existir o entendimento de que a melhor estratégia para promover a segurança pública seja entender a segurança não simplesmente como uma função do Estado, realizada por agentes públicos, mas como uma condição ou situação de fato de convivência ordenada, pacífica e tranquila em uma determinada comunidade ou sociedade. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? É necessário ampliar a participação da sociedade no planejamento, na execução e no controle das atividades da segurança pública, de forma que os cidadãos e as organizações da sociedade civil assumam sua parcela de responsabilidade na busca de solução dos problemas existentes nesse setor. Com esta abordagem, com essa nova visão, nasceu então o conceito de segurança cidadã, o qual ele tem uma afinidade com o conceito de direitos humanos, distanciando-se de posições autoritárias anteriores. Então, este é o cenário hoje de segurança pública migrando para uma segurança cidadã, uma visão diferenciada. Entendido isso, vamos então para a questão colocada pelo senhor. Focando, então, na segurança cidadã, considerando o cenário da pandemia, identificou-se rapidamente que a principal força de resposta ao problema não estava nas tradicionais forças de segurança, e sim na saúde. Posteriormente, no desenrolar da situação que foi sendo agravada, a outra força a entrar em operação foi a da Defesa Civil e Bombeiros Militares. No isolamento das áreas, no recolhimento dos corpos e, na sequência, houve a necessidade de serem definidas estratégias voltadas à mobilidade da população em seus estados, municípios e entrando a Polícia Rodoviária Federal nas estradas, fazendo os seus controles. Nesse cenário, então, pandêmico, as demais forças passaram a atuar nos problemas decorrentes, mas não menos importantes, gerados por essa doença, tais como situações como manutenção da ordem pública, elevado índice de corrupção, que foi o caso dos hospitais, respiradores, medicamentos e etc., investigações da Polícia Civil, Forças Armadas e por aí vai. Nesse campo de batalha de dimensões nacionais e particularmente no Brasil, que é continental, onde existe um inimigo comum em diferentes forças de atuação, incluindo aí contingentes civis, como no caso da saúde, identificou-se a necessidade de serem desenvolvidas ações coordenadas e planejadas dentro de objetivos comuns, sendo o principal deles
a de proteção da população. Então, o que aconteceu? Como em todo o planejamento, viu-se a necessidade de serem implementadas linhas de ação conjuntas dentro de uma estratégia nacional única, onde as condicionantes variavam de região para região. E a experiência existente para a ameaça identificada estava baseada em lições aprendidas de outros países. Ou seja, condicionantes climáticas, sociais, econômicas bastante distintas das do Brasil. Então, nesse cenário de crise nacional, adicionados os meios necessários, exigindo uma grande coordenação, envolvendo vários atores em diferentes níveis de execução, foi identificado que as estruturas existentes, que teoricamente eram dadas como operacionais por seus respectivos gestores, demonstraram não estar totalmente aptas para a situação que estava se apresentando. Pois, além de faltar o necessário treinamento de seu pessoal orgânico, no que diz respeito às operações conjuntas ou combinadas em situações de crise extrema, as suas infraestruturas técnicas e sistêmicas não estavam implementadas para operar de forma correta dentro de um cenário tão complexo e interdependente. Como resultado, o que ocorreu? No curto prazo, passaram, então, a colapsar. Então, tendo esses fatos como verdade, e isso ocorreu realmente, os gestores iniciaram ações visando cuidar de seus respectivos cidadãos. Fecharam suas fronteiras, municípios isolaram suas cidades, hospitais de campanha foram idealizados, regras de circulação foram impostas, ações de repressão à população foram determinadas, entre outras coisas. Porém, apesar destas medidas, ficou patente a impossibilidade de uma gestão adequada. Ficou evidente que as autoridades não possuíam uma estrutura implementada capaz de lhes proporcionar uma consciência situacional mínima para que pudessem tomar as suas decisões de forma adequada e no tempo correto. Lhes faltavam informações, lhes faltavam condições para a produção do conhecimento, ou seja, eles não tinham inteligência. Então, visando essa deficiência, de forma emergencial, buscaram implementar ou ativar gabinetes de crise em seus diferentes níveis de gestão. Isso ainda está ocorrendo. Esta ação foi tomada, inclusive, em estados da federação beneficiados pelos centros integrados de comando e controle, os quais foram implementados por ocasião da Copa. Infelizmente, para alguns dos estados, embora existissem essas estruturas físicas para tal, foi identificada dificuldade de uma coordenação única de suas forças de reação. Não conseguiam operar de forma colaborativa. Seus sistemas não estavam integrados. Aí, já incluindo saúde, mobilidade, defesa civil, polícia militar e demais atores. Esta falta de gestão colaborativa e capacidade de pronta resposta, motivada principalmente pela falta de integração entre seus órgãos, redundou em perda de tempo, de material e, pior, em vidas humanas. Neste quadro, eu agora indo para a segunda parte da sua pergunta, quais foram as lições aprendidas? Por esses problemas constatados pela perda de vidas, algumas identificadas como totalmente desnecessárias, se a reação tivesse sido mais adequada, perdas econômicas, perdas logísticas com recursos mal empregados e sem o controle devido, ficaram evidentes 2 pontos. 1. A necessidade de serem implementados mecanismos de gestão integrada e colaborativa nos diferentes níveis da federação, a fim de permitir, respeitados os direitos constitucionais e de independência entre os estados, uma gestão em nível de país, uma visão verticalizada, Quando da existência de uma crise como a que estamos vivenciando, de extrema complexidade. Crise essa que extrapole essas fronteiras. Mecanismos não apenas voltados à segurança pública, como já existente, mas sim voltados à segurança cidadã. É uma outra visão, como explicamos anteriormente. Nesse cenário, foi constatado que a segurança do cidadão não está restrita apenas ao Estado, mas tem que ser uma responsabilidade de todos, e principalmente incluindo
o próprio cidadão como corresponsável. Temos visto que o próprio cidadão, não respeitando as regras, ele está potencializando o problema que está se apresentando. E como segundo ponto, que para essa integração sejam ativados ou implementados nos estados e municípios ambientes integrados de gestão, que realmente tenham por objetivo possibilitar que essas suas forças operem de forma integrada e colaborativa, quando o problema assim o exigir, e que permitam, se quando necessário, uma coordenação nacional através de uma integração vertical com o governo federal, gerando os mais variados tipos de dados, com o objetivo de permitir que se tenha uma real consciência situacional do problema apresentado, seja ele de qualquer natureza. Essa é a primeira visão, acredito que tenha respondido aí a sua questão. Sim, respondeu plenamente, obrigado. Agora, sendo um pouco mais abrangente, na sua visão, quais as iniciativas que precisam ser desenvolvidas para uma melhor gestão integrada na segurança pública? Bom, vamos considerar esse cenário que falamos anteriormente, então. Considerando isso, ficou patente que será necessária uma nova abordagem. A forma como estamos procedendo, como o país está respondendo, precisa de uma abordagem mais moderna. E agora, dentro do contexto, uma abordagem sobre a ótica da transformação digital. Por ocasião da criação dos Centros de Comando na Copa do Mundo, chamados CICC, e de outras iniciativas no mesmo sentido, esse contexto da transformação digital, ela não estava ainda bem delineada, não estavam bem entendidos os seus conceitos, que à época ainda eram incipientes. Hoje, esse entendimento está enraizado e com seus conceitos bem entendidos, onde centros integrados passaram a ser chamados de Centro de Operações Inteligentes, o IOC. Porém, apesar desse entendimento, ainda vivenciamos barreiras, principalmente na área governamental, quando ainda não existe a percepção de que a transformação digital não é o simples processo de agregar novas tecnologias. É necessário que haja um entendimento, que se tenha a consciência de que se trata de uma mudança realmente profunda e significativa. Ou seja, é uma disrupção em relação à operação da forma como a conhecemos. É uma passagem, podemos dizer, para um novo mundo. Para qualquer evolução em termos de crescimento, onde a tecnologia tenha um papel fundamental, é importante que se entenda que a transformação digital envolve uma mudança estrutural nas organizações, principalmente governamentais, em qualquer nível, seja federal, estadual ou municipal. E para que isso ocorra, obrigatoriamente, algumas barreiras culturais elas deverão ser quebradas para que as instituições possam mergulhar nessa evolução. Urge que se tomem medidas práticas para fazê-la acontecer. Por exemplo, exemplificamos. Seguir um planejamento considerando que a mudança é estrutural, não apenas operacional. Redefinir a estratégia do órgão para o mundo digital. Desenvolver expertise, conhecimento para conduzir essa transformação. Reavaliar os processos operacionais para serem suportados por esse novo mundo digital. E, nesse caso, é importantíssimo considerar que as lições aprendidas durante a pandemia, ou seja, é necessário estar pronto para operar de forma integrada e colaborativa. Isso foi um fato, foi constatado, ficou evidente. Então, nesse contexto, com a experiência adquirida, principalmente na esfera governamental, é importante que novos projetos envolvendo os centros IOC estejam aptos a executar operações conjuntas ou combinadas. Para que se tenha sucesso na construção desses modernos ambientes, necessário se faz entender os conceitos desse novo mundo digital e como se beneficiar dos mesmos. Para isso, esse modelo, primeiramente, deverá considerar o conceito de computação de borda, Edge Computing, já que o IOC tem como objetivo primário a gestão da operação.
Esta decisão torna-se imperativa, considerando que as forças de reação elas operam em tempo real. É uma nova visão. Este conceito deverá ser muito bem entendido e utilizado na construção da solução, visto que, considerando que esta prática minimizará a queda da transmissão e auxiliará, entre outras coisas, na manutenção dos serviços digitais, já que seus dados deverão ser processados e armazenados em um servidor localizado no mesmo espaço onde foram gerados, minimizando, então, a latência. Nesse cenário digital, a tecnologia ela não pode ser mais entendida apenas como um meio de otimizar as operações, automatizar processos, reduzir erros e custos, registrar e integrar dados, organizar a logística. Ela não pode ser vista como um auxílio operacional, mas como uma ferramenta fundamental para a gestão e a tomada de decisões. Então, para a construção desses modelos de soluções envolvendo centros operacionais inteligentes, deverão ser considerados conceitos como, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, onde objetos físicos, sensores, são capazes de reunir e transmitir dados, capacitando a produção do conhecimento, possibilitando, então, a formação de uma consciência situacional real. Com o avanço da transformação digital, a forma de trabalhar mudou radicalmente. E com a pandemia, isso ficou muito mais do que provado. E aí, eu acredito, novamente, o segundo momento da sua pergunta, eu não me estenderia mais. Excelente, Coronel. Bem, nesta síntese sobre o tema que o senhor nos deu, acabou de nos dar, quais seriam os benefícios para o Estado e para os cidadãos? Ok. Agora, vamos lá, se o senhor permitir, nós estaremos partindo aí para uma conclusão dentro do contexto do que foi dito, O tema é extenso, podemos falar aqui durante muito tempo, mas eu acho que vamos a uma conclusão. Apesar de ser identificada a falta de capacidade de uma gestão adequada de diferentes forças de reação em operar de forma integrada e colaborativa em operações conjuntas ou combinadas, tão necessárias neste momento, uma crise extrema, houve um resultado positivo. O evento da pandemia, vamos chamar assim, motivou as autoridades a revisitarem as suas estruturas e respectivos mecanismos gerenciais voltados à gestão de crise. Fez com que revissem seus conceitos para a revitalização ou construção de centros operacionais, considerando não só o conceito de centros de operação inteligente, mas também considerando os modernos conceitos advindos da transformação digital. Desta forma, se bem conduzidas essas ações de agora em diante, entendemos que esse benefício ele será não só para as organizações, mas para a população em geral. Dessa forma, nós teríamos aí um futuro bem delineado, com muito trabalho, muita responsabilidade, mas com uma visão totalmente diferenciada daquela que até então tínhamos, porque fomos testados e algumas coisas não funcionaram. Muito bem, nós conversamos aqui com o Coronel Osório, da equipe de IoT e IOC Solutions da Green4T, sobre a aplicação eficiente da tecnologia e da gestão integrada de dados nas políticas de segurança pública. Coronel, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Olha, mais uma vez eu agradeço a gentileza do convite e permaneço à disposição para uma nova rodada e o que os senhores assim necessitarem. Foi um prazer realmente, contem comigo e obrigado. Muito obrigado, então é isso. Convido a você continuar acompanhando os podcasts da Green4T aqui no Spotify e também outros conteúdos relevantes sobre a indústria de TI nas mídias sociais e no site da Green4T. Nós esperamos que você tenha gostado desta conversa e agradecemos a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado.